Casa TPM. Aguardem! Para iniciarmos a programação de hoje, convidamos ao palco a jornalista, escritora e colunista da TPM, Mili Lacombe. Oi, uau, tá cheio. Bem-vindas, bem-vindos, se houver homens, há homens ali. Então hoje a gente vai falar de relacionamentos. Vai ser um dia inteiro que a gente vai esmiuçar essas relações que formam nossa vida, né? É o que nós somos, nós existimos a partir dessas relações. Então a gente vai entender o que é esse específico feminino que está tão em falta no mundo, embora sobre na gente, mas o mundo silencia ele na gente. E como a gente faz para que isso transborde, para que isso possa penetrar homens, para que eles possam ser homens também libertados da masculinidade tóxica, que aprisiona eles tanto quanto a gente. O que a gente faz para ter um mundo mais feminino? O que a gente faz para ter um mundo feminista? Um mundo de mulheres que levantem a bandeira do feminismo, sabendo que o feminismo é hoje uma luta antirracista, anticlassista, anti-LGBTfóbica, antissistema que oprime, sistemas econômicos que oprimem muitos a serviço de poucos. Então o feminismo é essa luta linda que engloba tudo isso. E ela pertence a todos nós, porque é ela que vai libertar todo mundo. Mas mais do que isso, ela precisa da ajuda de todo mundo. Ela precisa da ajuda dos homens, ela precisa da ajuda das travestis, das trans, dos trans, das bis, dos bis, das lésbicas, de todo mundo, homens, mulheres, todo mundo é bem-vindo nessa luta. Então hoje a gente vai falar de relacionamentos, como relacionamentos podem libertar a gente e como eles podem ser mais significativos. A primeira mesa vai tratar de autocuidado. A pergunta é possível cuidar dos outros, essa característica tão feminina, né, o cuidado, sem que a gente cuide da gente? É isso que a gente vai debater nessa primeira mesa aqui. Para ela eu vou chamar a atriz Gisele Itier, a psicóloga Laila Rezende e a jornalista Isabela Camargo, que está escrevendo um livro, vai lançar um livro que chama De Tempo ao Tempo. É isso, né? Gente, eu queria começar com a Laila perguntando o que é autocuidado. Bem, boa tarde a todas e a todos, né? Autocuidado. Autocuidado, quando a gente pensa, né, talvez a princípio o que nos vem à mente, são mais questões que envolvem a estética, né? Como eu me visto, qual é o corte do meu cabelo, isso também faz parte do autocuidado, né? Mas, de uma maneira um pouco mais profunda, pensar em autocuidado enquanto qual a quantidade de energia que eu tenho voltado para mim mesma, né? Como eu tenho cuidado, então, da minha saúde emocional, da minha saúde física, da minha saúde psicológica, né? O quanto da energia que eu tenho e que eu acabo gastando, num bom sentido, de direcionar ao outro, à outra, o quanto dessa energia eu volto para mim mesma. É isso para você, Isabela? Mili, boa tarde, meninas, boa tarde. Que bom estar aqui, que bom que vocês vieram. É isso, concordo totalmente com a Laila. Autocuidado, para mim, é ter tempo, né, para mim. Se eu não consigo ter tempo para mim, eu não consigo ter tempo para ninguém. Ou eu posso até achar que eu estou tendo tempo para alguém, mas é um tempo com uma qualidade muito ruim. E aí, a médio e longo prazo, isso vai trazendo consequências terríveis. Não só emocionais, psicológicas, mas físicas também. Então, para mim, autocuidado é primeiro você e depois os outros. Por mais que o mundo nos fale o contrário, mas se a gente não se coloca como prioridade,
você está se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco também. Eu sempre achei curioso quando a gente está no avião e cai. Eu ia falar isso. O filme é assim, tem uma criança do seu lado, mas em caso de despressurização da cabine, ignora a criança e põe a máscara em você. Parece meio rude, mas é isso, né? Eu pensei nisso agora também. É isso para você também? Já teve uma hora que você olhou para você e falou, aqui não posso cuidar de ninguém porque eu me abandonei? Pô, eu tive uma experiência bem difícil no final de 2017. Eu realmente tive pânico. E aí eu comecei a perceber que isso aconteceu logo depois que eu falei do abuso que eu sofri. E foi muito doido, porque a reação das pessoas... Tiveram várias pessoas, várias mulheres, homens que me abraçaram, me acolheram. E tiveram outras pessoas, como vocês podem imaginar, que... era a minha culpa, né? Existe ainda esse movimento que a vítima é culpada do abuso que ela passa. E isso, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil. E aí eu tive pânico no meio de um trabalho, de uma novela, e aí eu entendi que eu estava completamente fora da casa. O quanto que eu não estava me escutando, o quanto que eu não sabia falar não. É muito importante falar não. E se escutar o que você quer, escutar os seus verdadeiros prazeres e no sentido ético mesmo, não moral que as instituições põem, né? E obrigam a sociedade patriarcal, a igreja, enfim. É isso que eu tenho para dizer por momento. O que acontece com esse novo movimento feminista é que ele é muito pessoalizado, ele é muito na primeira pessoa. O Me Too, né, aconteceu comigo. Precisa de muita coragem para você dizer aconteceu comigo. Precisa de muita coragem para você olhar na cara de pessoas que te culpam por ter acontecido com você. E o que acontece é que a gente tem medo do vazio, do silêncio, né? A gente tem medo de olhar para dentro, até porque a gente não quer investigar histórias que talvez a gente nem queira lembrar que aconteceram. Eu não conheço mulheres que não tenham sido abusadas. E eu estou falando de abuso aqui, pode ser um pequeno abuso, pode ser um abuso moral, pode ser um abuso sexual, até um estupro. Até, né, a gente fazia... Tudo isso machuca, tudo isso... Porque é isso, objetifica a mulher. Joga a gente... Imagina como que a gente vai se amar, como a gente vai se cuidar a partir do momento que a gente está já somos objetos. É muito difícil para uma mulher uma vítima, sabe, que passou por abuso, fazer um movimento ao contrário depois do abuso. A gente é abusado o tempo inteiro. Vocês concordam? A gente é abusado o tempo inteiro. E quem aqui já sofreu algum tipo de abuso? É muita gente. É porque aquilo que a gente não considera como abuso, muitas vezes é. Então, nem os próprios abusadores ou abusadoras, porque às vezes eu estou falando de abuso também de mulheres com mulheres, nem reconhecem o que elas fazem, o que elas falam como abuso. Por quê? Porque todo mundo se sente acima, todo mundo não, pera lá. Algumas, né, se sentem acima ou assim o assado. E aí a gente volta para aquela palavrinha chamada respeito. Então, eu entendo que nós somos abusadas o tempo inteiro. E a gente só não vai colocando mais, tipo, freio, porque senão a gente não vai sair de casa. Né? Mas o tempo inteiro as pessoas estão nos rotulando, estão nos apontando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, quantas vezes a gente fica numa situação extremamente constrangedora e a gente... Quantas vezes você ri? Mas havia... E pensar também que alguns desses abusos, eles são inclusive naturalizados, exato, romantizados, né? Então, para a gente, enquanto mulher, é até difícil de conseguir identificar que aquela situação foi uma situação de abuso, né? Às vezes demora um pouquinho para ter essa chavinha, virar a chave, né? E aí, quando a gente percebe, os danos já são aí muito grandes também por conta disso. Até o feminismo dá ferramentas para a gente entender que abusos são esses, coisas que até pouco tempo você nem considerava. As palavras são em inglês, eu acho que a gente ainda falhou na tradução, de ter uma tradução boa, mas o man interrupting, não é? Que tipo de angústia, que tipo de ansiedade, Laila, isso causa em uma mulher anos e anos e anos sendo interrompida, sendo silenciada, sendo abusada? Nossa, assim,
muitas, são inúmeras, na verdade, né? Mas alguns fatores, né, contribuem. Por exemplo, se uma mulher ela é exposta a relacionamentos violentos ou algum tipo de abuso durante anos, tem um impacto direto ali na subjetividade, na autoestima, né, de como que a mulher se enxerga. E achei muito interessante Gisele falar isso, né, porque trazer para a gente a experiência dela, porque realmente depois de tanto tempo sendo massacrada, é muito difícil a gente também ter este autocuidado no sentido de nos acolher, de nos compreender, de valorizar e validar aquilo que nós estamos sentindo, né? A gente às vezes se coloca também nesse lugar de se sentir inferior, de se sentir machucada, e se a gente não encontra uma rede de apoio, esses sentimentos vão só crescendo, né? Então, autocuidado passa também por nos acolhermos nestes momentos em que nós estamos fragilizadas. O amor próprio, né? O amor próprio. A partir do momento que colocam na sua cara 24 horas que você é um objeto e está a serviço da sociedade patriarcal, você começa a acreditar. E como você vai se amar? Como você vai se acolher? Como vai ter autoaceitação e se cuidar? Como é que você vai se amar? Como é que você vai se acolher no ambiente profissional? Porque enquanto a gente está falando do aspecto de relacionamentos, né, fica tudo mais claro. Agora, o maior desafio, na minha opinião, hoje, tendo passado tudo que eu estou passando, como é que você vai, então, ter autocuidado, autorrespeito, autocontrole, autoamor no ambiente profissional em que nós vivemos no momento em que você tem que fazer mais com menos, ok, nenhuma novidade. Segundo, é valioso aquele profissional que trabalha 12, 13 horas, não reclama, né, e não pede folga e tudo mais. Eu passei por uma experiência muito chocante em outubro do ano passado, em que eu fui dispensada da emissora em que eu trabalhava, depois de voltar de uma licença médica para tratar síndrome de burnout. E por mais que ainda pareça confuso o que significa burnout, só para vocês entenderem, burnout, nossas mães já falaram como estafa, tá? E provavelmente nossos bisavós chamaram de neurastenia. Então, é uma situação que vem sendo há 150 anos jogada debaixo do tapete, tá? Que é como se fosse a falência da sua saúde mental. Eu chamo de freio. Ainda bem que eu tive esse freio, porque senão eu teria tido uma coisa pior. Mas então, para trazer aqui para o nosso autocuidado, o que aconteceu? Fui tratando isoladamente várias doenças no meu corpo. Então, eu tive problema cardiovascular, normal. Eu estou com um problema gastrointestinal, até a água está inflamando o meu estômago, normal. Eu estou tendo tremedeira nos olhos, normal. Eu estou com crises nervosas, normal. Então, a gente está tratando tudo como normal. Tem até um livro que o título é Normose, que é a patologia do normal. Tudo é normal. E aí, conforme você, né, quem está trabalhando e vai pedindo ajuda, né, porque tem 2 etapas, é você conseguir pedir ajuda e depois que você pede ajuda, se você vai ter ajuda. Mas depois que você rompe a barreira, né, do posso pedir ajuda e você não tem, aí que fica mais difícil de ter esse autocuidado. Por quê? Porque a gente vive num país com mais de 12 milhões de desempregados. Então, como manter o seu limite no ambiente profissional em que não há limite? E que você sente os abusos morais e profissionais do tipo, se você não der conta, tem 200 pessoas querendo fazer o seu papel, tem 200 jornalistas querendo fazer o que eu faço. Então, essa pressão psicológica, mais a falta de cuidado conosco para dar conta de um trabalho que nos é proposto, e a gente aceita, claro, né, nós somos profissionais, tudo isso somado vai causando um déficit no corpo, e aí vem o burnout. Para quem não sabe, gente, o burnout, ele é um apagão. Eu tive esse apagão ao vivo. Já tinha tido outros apagões, mas o ao vivo é que me fez procurar o psiquiatra. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Né? Não é normal não lembrar a capital do meu estado. Não é que eu não lembrava o restaurante que eu fui nas férias lá de 2000. Não lembrava a capital do meu estado, isso foi ao vivo. Então, graças a Deus isso aconteceu. Eu amava trabalhar onde eu trabalhava. E talvez esse seja um dos nossos maiores problemas quando a gente gosta muito do que a gente faz. Porque aí você deixa de se amar, deixa de se cuidar para fazer aquilo
né, que o ambiente profissional está te pedindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, Mili, Gi, Leila, porque achar o seu tempo, se cuidar no ambiente em que ninguém tolera, né, um tempo para você é muito difícil. E aí, pegando um pouco disso que a Isabela trouxe, é muito difícil mesmo, né? A gente está inserida num espaço que é competitivo, que te cobram, né? Que você não tem o direito a adoecer, e do quanto que isso é danoso para a nossa saúde mental, e é difícil da gente encontrar espaço para se cuidar dentro de uma sociedade que acha que é normal estar adoecido. Mas trago até um pouco em forma de provocação, né? Falando muito de uma experiência pessoal, que foi também o que as meninas trouxeram, mas pensar que tudo isso é muito difícil, né? E do quanto que é difícil tudo isso, passar por tudo isso, sendo uma mulher negra. Porque a gente não pode deixar de lado o recorte racial, que é tão importante. É muito difícil para mulheres, né, que são socialmente colocadas sempre no lugar de cuidadoras. Então, é difícil para a gente ter esse clique, opa, eu preciso então me cuidar, mas fica um pouquinho mais difícil quando a gente não consegue, ou quando socialmente é retirado de nós, mulheres negras, a nossa humanidade, né? Então, assim, a gente precisa ir um pouco mais fundo, porque a gente precisa resgatar dessas mulheres a parte humana, né, que nós temos enquanto seres humanos, mas que a sociedade insiste em todos os dias dizer para a gente que não, que nós não passamos de objeto, ou que nós temos que estar no lugar sempre de servir os outros, né? Então, assim, é um resgate que precisa ser feito, e a gente precisa cavar um pouco mais fundo quando a gente pensa também em autocuidado, né? Estamos falando de autocuidado de mulheres, mas a gente precisa pensar quais são essas mulheres, né? Quais são as mulheres que hoje conseguem estar aqui falando sobre autocuidado, né? Esse debate chega em todas as mulheres? Não. Eu sempre fico imaginando das mulheres negras, periféricas, mães solo, transexuais, travestis. Não existe mais, esse feminismo, ele não existe mais sem recorte de raça, sem recorte de classe. A gente não existe feminismo liberal, feminismo, até a Barbie fascista consegue ser um pouquinho feminista em alguns aspectos, mas isso não é mais feminismo. Feminismo, ele tem recorte de raça, ele tem recorte de classe. A gente precisa olhar. Tem até uma pesquisa, e para a gente entender quão profundo o racismo é institucionalizado no Brasil, tem uma pesquisa recente que diz que mulheres negras recebem menos anestesia na hora do parto do que mulheres brancas. É onde está embutida a força, não é, Laila? Então, né, de todos os estereótipos que recaem sobre nós, mulheres negras, a questão que somos fortes fisicamente, emocionalmente, sem dúvida, é um dos que estão mais presentes na nossa vida, né? Então, a Mili trouxe sabiamente o exemplo da dor física, né? Mas também somos muito cobradas a sermos fortes quando a gente está com alguma dor que é emocional, né? Então, tem toda uma força que se cria aí no entorno das mulheres negras, e do quanto que a gente internaliza isso, porque é repetido para a gente há várias gerações e todos os dias, e o quanto atrapalha, né? No sentido de buscarmos mesmo ajuda, ou no sentido, inclusive, de permitir que a gente se sinta frágil, que a gente se sinta por vezes, né, numa situação vulnerável. Então, tem toda essa questão realmente da força que é cobrada das mulheres negras, né? Precisamos ser fortes, mulheres negras não sentem dor. Mas isso eu entendo que são para todas as mulheres, porque quando você fala qualquer coisa, o que é? Mimimi. Né? Chorou, mimimi. Você não pode sentir dor. Né? E aí, quando você vê outras pessoas sentindo dor, especialmente outros homens, aí tudo bem. Então, no burnout mesmo, eu vivo isso todos os dias. Todos os dias alguém me fala, burnout é frescura. E eu acho importante a gente entender Só que assim, 3 por dia
me procuram pedindo ajuda. É isso, pega todo mundo, pega a mulher negra, porque a mulher e negra mais, a mulher negra lésbica mais, então vai havendo escalas nessa violência, né? Porque a gente tem que também começar a entender violência para além da delinquência. Violência, a maior forma de violência é desumanizar uma outra pessoa. Todas nós, mulheres, somos desumanizadas diariamente. A mulher negra, um pouco mais. A mulher negra lésbica, mais. A mulher negra lésbica periférica, mais. Então, essas camadas precisam ser tiradas, né? Mas aí, alguma hora, a gente vai ter que parar e olhar para a gente, porque não dá para a gente não olhar, continuar na luta, no ativismo, sem olhar para a gente também. Então, eu queria perguntar para você, Gisele, o que você fez? Depois dessa aventura, o que você fez? Enlouqueci, não. Eu fui, aí que tá, como eu sou privilegiada, o que eu fiz? Eu comprei uma passagem para Chapada dos Veadeiros. Se fosse uma mulher negra, periférica, mãe solo, como que ela ia fazer? Vai deixar as crianças com quem? Com que dinheiro? Vai fazer o quê? Por cima, né? Isso que eu ia te perguntar. O que essa mulher faz? Porque eu tenho um privilégio, e aí eu fui para Chapada, tive o privilégio de ficar mais de um mês lá e fiquei sozinha na natureza, porque é onde eu sinto prazer, é onde eu encontro a minha alma, sabe? E o importante é essa mulher ter uma comunicação direta com a sua alma e entender verdadeiramente como ela se sente plena. Então, para mim, é meditação, natureza, enfim, foi aonde eu consegui me acolher melhor. E falar não. Menina, foi uma cachoeira de não. Era não para lá, era não para cá. Porque é muito importante. Quando eu vi, eu estava fazendo várias coisas em todos os meus relacionamentos, trabalho, família, namoro, sempre sim, mas por que sim? Você não está feliz. Para onde você vai? Pois é. Se você não encara esse vazio, o vazio dá medo, mas ele precisa ser encarado, né? Laila, fala um pouco do que você faz, do seu trabalho e do que você tem sido procurada para quê? Crises do que você está vendo? Bem, eu sou psicóloga clínica e o meu trabalho ele é voltado para o atendimento clínico de mulheres negras. Isabela falou dessa questão do mimimi, né? E eu compreendo bem, sofrimentos mentais são vistos como mimimi, né? Se uma pessoa quebra uma perna, ninguém fala com ela que é mimimi, né? Ninguém fala para ela, não vá ao médico, tá tudo bem, daqui a pouco passa. Mas se a gente chega com uma queixa de sofrimento mental, aí é mimimi, aí é falta do que fazer. Frescura. É frescura, né? Então, eu compreendo, né, essa questão de que o sofrimento mental, ele ainda não é visto como um sofrimento válido. E aí, quando a gente pensa numa mulher negra que forçosamente não tem acesso, né, a maioria das vezes, a procura mesmo, né, a ajuda de profissionais da área da saúde mental, isso torna o trabalho bem mais complexo, né? Existe uma questão, e aí eu acho sempre importante frisar isso, eu peço desculpas se ficar até um pouco repetitivo, mas antes de chegar neste lugar, né, o atendimento a uma mulher negra, existe todo um trabalho anterior, um trabalho que é feito ali bem de formiguinha mesmo, no sentido de sensibilizar essa mulher de que está tudo bem e não está tudo bem, né? Que procurar ajuda não faz dela uma fracassada ou não estou dando conta, não, você está dando conta. Você deu conta até o presente momento, é por isso que hoje você não está tão bem. Procurar ajuda profissional não te faz menos mulher, né? Então, existe esse trabalho que é anterior à chegada da mulher no meu consultório, por exemplo, né? E aí, quando ela chega lá, a gente fica ainda mais alguns bons encontros para que ela também consiga sair desse lugar de que ela não merece estar ali, né? Porque também tem isso, que Gisele também trouxe, de alguns privilégios. Quem aqui tem privilégio de fazer psicoterapia? Né? Psicoterapia é caro,
né? E eu não estou aqui falando que todas as pessoas negras são pobres, não, tá, gente? Hoje em dia nós temos outras pessoas negras que já chegaram aí numa ascensão financeira bacana, mas infelizmente ainda é a minoria. Então, quem hoje tem dinheiro para pagar psicologia, para pagar uma psicologia clínica? Né? A gente sabe como que é a saúde aí no Brasil, então a gente não encontra psicólogos disponíveis na rede pública. Então, pensar também a psicologia nesse lugar de privilégio, né? Ela escolhe ali os sujeitos a quem tem direito ao bem-estar, né? A quem tem direito a uma saúde mental. E acho importante também a gente olhar para outros aspectos, por exemplo, a glamorização do trabalho, né? A gente vive numa sociedade que diz, quanto mais você trabalhar, mais riqueza você vai ter. Bom, as pessoas que eu conheço que mais se esforçam não são ricas. E eu conheço algumas pessoas que são muito ricas que não fazem nada da vida. Então, a gente já vê que isso é uma falácia. Mas outra verdade, assim, a gente estava falando ali nos bastidores, né? O Japão criou uma palavra para morrer de tanto trabalhar. O Japão, uma das sociedades mais desenvolvidas do mundo, tem uma palavra para pessoas que morrem de tanto trabalhar. É um fato, as pessoas lá morrem de tanto trabalhar, não é isso? Karoshi, tem já um departamento no Ministério de... Agora eu não vou lembrar qual é o nome, mas já faz 20 anos que eles já mensuram e pagam a indenização para a família, né, dos trabalhadores que de tanto trabalhar morrem. A morte súbita, apagou. Diferente do burnout que se apaga e volta, o Karoshi apagou, morreu. Tem um documentário muito bacana chamado Happy, que fala bastante sobre isso. Então, o que a gente está falando sobre... fica muito difícil hoje dividir o que é vida pessoal, o que é vida online, o que é vida offline, o que é vida profissional, o que é vida pessoal. Nós temos uma vida. Né? Nós temos alguns personagens que se adequam assim ou assado, dependendo do ambiente que a gente vai. Só que a nossa personalidade é igual. Eu não vou deixar de ser mais ou menos educada. Eu sou uma pessoa que mantém o nível de educação com todas as pessoas. Então não é porque eu vou num ambiente mais sofisticado que eu vou agora ser mais educada ou mais assim, não. Nós temos uma vida. Mas nós ainda não sabemos como lidar com o nosso tempo, com o nosso autocuidado em uma sociedade que vive apenas mais uma mudança. Desde a Revolução Industrial, mais com menos, aquele que trabalha mais é sempre o que bate as metas, o que conseguiu fazer, o que reclamou menos é sempre o mais bem visto por todos os colegas. E aí eu peço para vocês só fazerem uma reflexão. Como é que a gente está lidando com os nossos colegas de trabalho, que a gente está vendo que eles estão precisando de ajuda também? Eu não fui ajudada por muitas pessoas, por outras eu fui. Mas aquelas que me viram como mimimi, como reclamona, né? Depois de 6 anos e meio não é mais reclamona, né, gente? Aí já é uma outra coisa. Com fatos em que você está sendo sempre validado por um médico e tal. Chega um momento, Mili, que você fala assim... O que está acontecendo? Se eu estou pedindo ajuda, não estou recebendo, o meu chefe ou a minha chefe não está respeitando esse meu ponto de vista, que eu estou me colocando em risco e colocando outras pessoas em risco. Então, vale a pena a gente revalidar se o lugar que nós estamos é realmente o melhor. Então, se matar de trabalhar, tá certo? Não me parece correto, né? Ter burnout é correto? Também não me parece correto. Mas... eu tenho certeza que nenhuma das pessoas que tiveram burnout fizeram isso porque quiseram. O burnout não acontece de um dia para o outro, tá? A minha saúde nunca mais foi a mesma. O burnout não tem cura, ele tem tratamento. Desde janeiro eu já tive 5 crises, tá? Com vários tipos de reações. Então, aquilo que a gente nega, ai, será? Ai, não quero me aprofundar nesse assunto. Pensa nisso, gente. Porque... muitas de nós estamos tratando doenças isoladas, vocês vão ver que tudo faz sentido, tá? Doenças isoladas, e aí quando você vai parar, vai pegar um tempinho para se olhar, para se cuidar, eu espero que não seja tarde demais. Eu espero que vocês não desenvolvam o burnout, não dê essa queima, sabe? Porque depois a saúde nunca mais vai voltar a ser a mesma. Você pode mudar hábitos, mudar de trabalho, mudar de cidade, você pode mudar de sexo, pode mudar o que você quiser. Mas o seu cérebro, tá? Os neurocientistas estão só há 10 anos descobrindo coisas com a neuroplasticidade. Então a gente também não sabe até que ponto a gente vai conseguir produzir mais ou não. Então a gente está falando de saúde mental. Doutora, foi perfeito isso sobre a perninha quebrada, porque a gente sempre fala, é mais fácil você mostrar um braço sangrando, ó, tô com dor, tô com febre,
do que você dizer, né, como eu vivo sempre enjoada. Meu Deus, meu marido que está aqui, né, a gente era para ter um filho já por mês. Eu fiz até um teste de gravidez recentemente, porque o burnout ele traz tanto enjoo, tanto mal-estar, que você já não sabe. Então, por que eu estou contando todos esses detalhes? Porque deve servir alguma coisa para alguém, senão joga fora, para vocês pararem. Faça uma pausa de 1 minuto que seja, tipo, tá fazendo sentido o que eu estou fazendo? Será que eu estou me cuidando? Eu estou fazendo de conta que estou me cuidando? Só ir no cabeleireiro não adianta, né? Só fazer a unha não adianta, mesmo que essas coisas também sejam importantes. Mas assim, será que eu estou me cuidando mesmo? Antes que seja tarde, gente. Porque essa supervalorização do trabalho vem também com uma quase criminalização do ócio, né? O ócio é, não, está sem fazer nada, meu Deus, que horror. Né? Aquela pessoa que fica ali sem fazer nada. E ao contrário, né? A gente precisa de momentos de recolhimento para entender quem a gente é, quais são os nossos valores, para onde a gente quer destinar nossos recursos, não é? Precisa do vazio? É o quê? E é interessante isso, né, Emília? Porque quando eu converso com algumas mulheres e falo com elas da importância e da necessidade dessa pausa, né? De não fazer absolutamente nada ou de assistir alguma coisa, ler alguma coisa que não vai exigir muitas reflexões ou simplesmente não fazer nada. Geralmente isso vem com um susto, né? Do tipo, eu não posso não fazer nada. E por que não? Por que eu não posso não fazer nada? Eu posso e devo não fazer nada, eventualmente. E não fazer nada não é ficar como eu às vezes fico. Agora eu coloquei um dispositivo no meu celular que diz quantas horas eu fiquei no celular por dia. É um terror. Eu fico uma média de 5 horas. Às vezes 2 horas só olhando o Instagram e aqueles likes que são um alimento. É um absurdo. Não fazer nada não é isso, né? Não fazer nada não é isso, né? É colocar realmente também o celular num outro lugar, não ter acesso, é realmente não fazer nada, né? Não se pôr a pensar ou, né, minimamente deixar só que os pensamentos... Meditação, para mim, já está mais do que comprovado que a meditação é o divisor remédio. de águas. É o quê? O divisor de águas. É o Sim. melhor remédio. É um outro movimento. Todo mundo aqui medita? Sim. Sim? Sim? Sim. E eu sinto diferenças muito chocantes no dia que eu não consigo... Gente, é 10 minutos, tá? Não estou conseguindo nem fazer meia hora, não. É 10 minutos. 10 minutos fazem muita diferença. Né? Parar para respirar e... Eu fiz Onde o curso... eu Aquela que você vai fazer propaganda, mas eu vou fazer mesmo porque foi muito bom para mim. Meditação transcendental. Tipo, tem aqui em São Paulo, fiz lá no Rio e, sério, é uma semana, de novo, para as mulheres privilegiadas. Você faz o curso e foi maravilhoso para mim. Mas essa questão, e achei ótimo a gente poder falar disso, porque eu também pratico meditação e sempre gosto de passar essa bola para frente, porque me faz muito bem. É comprovado, né, que as eficácias da meditação. E aí, Gisele, quando você me perguntou, né, eu tenho privilégio e ok, e com essas mulheres que não têm, o que eu faço? Meditação. Né? Para meditar, eu não preciso estar de frente para o mar, eu não preciso estar no topo de uma montanha, se tiver, ok, mas isso não é necessário. Né? Eu não preciso ter o tapetinho X, que custa X, eu não preciso estar em tal evento facilitado por terapeuta tal. Eu posso fazer isso em qualquer lugar, tendo apenas o meu corpo como um instrumento, né? Eu posso então meditar na fila do banco, eu posso meditar aqui, agora, né? Enquanto as meninas falam 1 minuto, Isabela falou 10 minutos, 10 minutos meditando é muita coisa, né? Você pode meditar 1 minuto no relógio, né? E mesmo tendo uma vida turbulenta, tumultuada, né? Às vezes a mulher tem lá os seus filhos pequenos e tudo, eu falo com ela assim, gente, entra para o banheiro, né? Finge que vocês estão ali usando o banheiro, Liga o senta chuveiro. no vaso. A minha amiga faz isso, ela liga o chuveiro. Senta no vaso, se as crianças baterem na porta, pede para aguardar um pouquinho, fala que a mamãe está ocupada, é apenas 1 minuto, né? 1 minuto por dia, eu acho que é o mínimo que a gente pode tirar para nós mesmas e tem muita eficácia. E é importante ter a autoaceitação, se acolher verdadeiramente, entender
cada um tem um prazer, sabe? Entender qual é o meu... eu adoro tomar sorvete de creme assistindo comédia romântica, sei lá, sabe? Existem... Cada um é diferente e é muito importante se conhecer. É muito importante saber aonde você está, quem é você verdadeiramente, não quem a sua família quer que você seja, sabe assim? Quem, não sei quem, não. Chega, é a arte de viver. E Foucault, em 1984, ele falou uma coisa que um pouco diferente do que você falou, que é: nunca é tarde para cuidar de si mesmo. Sim. Quando você se dá conta, é tempo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, sim, o que eu coloquei, Gi, é que assim, às vezes não, o nosso corpo nos chama a atenção o tempo inteiro, né? A gente aqui não presta atenção nesses recados, nesses chamados. Então, quanto mais você não se ouve, quanto mais você não se permite um vazio, quanto mais você não se permite um silêncio, pior vai ser lá na frente. Então, realmente, nunca é tarde. Mas, se você já está tendo chamados do corpo, sabe aquelas dores constantes, aqueles resfriados constantes, será que eu não estou precisando fazer uma pausa mesmo? Porque tem uma outra coisa também, que a gente é encorajadas a sentir muito medo o tempo inteiro, né? E eu também medito, e não é que quando você medita o mundo ao seu redor vai mudar, o mundo vai ser o mesmo mundo. O que muda é aqui dentro. Então você deixa, por exemplo, de validar o medo, que é uma coisa que a gente faz todos os dias, toda hora. Você começa a validar o amor. Até meio cafona falar isso, mas é verdade. Isso acontece. Os problemas não têm tanta importância mais, ou você olha para eles de um outro jeito, ou você decide que você vai ser ativista de uma causa específica. Muda muita coisa quando a gente medita assim, e do jeito que as coisas estão, se a gente tentar resolver tudo, a gente não vai conseguir resolver nada, né? Tem que olhar para dentro da gente. Dói, também tem isso, né, gente? Dói, né? Muito, porque tem as sombras, e a gente precisa acolher nossas sombras. É isso. E fala. A saída é para dentro. A saída é para dentro. A gente pode também procurar o psiquiatra que for, o psicólogo que for, o treinamento que for, o remédio que for, mas se você não parar para se reconhecer... Você falou sobre o curso, né? Eu não estou ganhando nada para falar disso, tá, gente? Mas alguém assistiu Capitã Marvel? Não, eu quero assistir. Levanta a mão quem assistiu. Quem assistiu 2 vezes? Só... Quase, né? Quase. Eu e o Thiago, meu marido aqui, já assistimos 2 vezes. Não vou spoiler, tá? Não vou falar nada, mas tem uma frase, Miri, que vale a pena, que acho que engloba tudo que a gente está falando. Tem um determinado momento lá que a Capitã Marvel, ela diz lá pro cara, um determinado momento, não vou contar para ela qual foi, e que ela só diz assim: eu não preciso te provar nada. Tá? Porque durante toda a vida ela ouviu do líder lá, do chefe, não é spoiler, tá, gente? Não vai estragar o filme eu te contar isso, mas durante a vida inteira ela ouviu do chefe, do líder: você não está pronta, esse poder que você tem fomos nós que te demos, você não deve fazer isso, você não deve seguir sua intuição. E aí quando ela se dá conta, quando ela acessa a memória dela, tudo muda. E recentemente eu falei para uma plateia de 600 mulheres, e quando eu disse o seguinte: quem aqui gostaria de dizer para alguém, eu não tenho que te provar nada? A maioria levantou a mão. Alguém aqui gostaria de dizer isso para alguém? Eu não tenho que te provar nada? Por quê? Porque nós vivemos nos comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. As redes sociais, gente. As redes sociais, então assim, aquilo que você está comparando não faz sentido. Você está comparando a sua verdade, né? a sua unha mal feita com aquela propaganda da unha perfeita. Aí você se sente, nossa, minha vida é péssima. Não, a sua vida é incrível. Você está tendo um presente todos os dias, por isso chama presente, tá? Então, eu não tenho que te provar nada. Eu comecei a aplicar isso para tudo, para tudo. Por que eu tenho que provar, por exemplo, que eu tenho que usar um manequim 38? Não tenho. Estou acima do peso, ou se eu não estou, sabe? Então, nós estamos perdendo muito tempo querendo ocupar todos os espaços, não nos permitindo o vazio. E aí a gente vai adoecer no trabalho ou fora dele.
E a gente também é incentivado muito a olhar para o universo das coisas objetivas, né? Dinheiro, trabalho, essas coisas que a gente pode quantificar, e ignorar o universo das coisas subjetivas, que é esse universo tão feminino. Queria perguntar para a Laila, como você acha que seria diferente o mundo se as crianças, por exemplo, fossem encorajadas a meditar, tanto quanto elas são encorajadas a escovar o dente? Se fosse igualzinho. Nossa! Que fantástico, né? Porque é exatamente isso. Desde muito pequeno, nós somos criados para competir, né? Para olhar para fora, para tentar superar o colega ou a colega. Nós não somos educados a olhar para dentro, a identificar o que a gente está sentindo, né? Eu sei que em algumas culturas isso é feito, e talvez agora, né, a meditação ela também tem estado mais presente na vida das pessoas, as pessoas têm dado mais crédito por uma prática que a princípio é tão simples, né? Mas seria perfeito se a gente fosse educado a olhar para dentro e olhar para si. O que Isabela falou, né, da gente ficar o tempo inteiro se comparando com a pessoa do Instagram, do Facebook, enfim, redes sociais, e do quanto que isso é injusto com a gente, né? Porque eu só posso me comparar com quem eu fui. Eu não posso me comparar com outra pessoa. Qualquer tipo de comparação, ela é injusta. E ela vai ser sempre dolorosa, porque a gente sempre vai encontrar alguém que está no lugar que a gente gostaria, que está com a unha que a gente gostaria, que está usando a roupa que a gente gostaria. Então, o que a gente pode realmente, de fato, sermos nossa própria referência. Eu só posso me comparar comigo mesma. Quem eu fui ontem, quando eu cheguei aqui em São Paulo, e quem eu sou hoje, estando aqui com vocês. E eu acho que essas comparações também, às vezes, elas são muito cruéis. Porque, por exemplo, falam que a gente fala muito, mulheres falam muito, né? Essa comparação não é em relação ao que os homens falam, é em relação a séculos de silenciamento. A gente não fala muito, a gente está falando pela primeira vez. E agora vai ter que todo mundo ouvir, porque a gente ficou silenciada há muito tempo, né? E aí eu queria puxar um outro assunto, talvez seja o último, porque a mesa está acabando, que é assim, a gente quando medita, quando você tem coragem de olhar para dentro, ou disposição, ou tempo para olhar para dentro, não é que você deixa de olhar para fora, mas você começa a olhar coisas que realmente importam, que aí não são as mídias sociais, e que eu faço, tá, gente? Não atingi nenhum grau, é fácil criticar, é difícil fazer. Mas você começa a olhar, por exemplo, quantos corpos estão caídos nas ruas de São Paulo ou de qualquer metrópole do mundo hoje. A gente naturaliza essa miséria. E quando você está em silêncio, quando você está dentro de você, isso passa a ser, não é um problema, isso passa a ser uma ofensa. A gente fracassou enquanto sociedade. Não tem como a gente não jogar isso para dentro da gente. Crises de angústia, de ansiedade, de medo, de solidão, de fracasso. A gente vai empilhando, não é isso? Posso responder? A gente está tão distraído, gente, que a gente não vê. Você está distraído no telefone, você está distraído nas redes sociais, você está distraído... eu me lembro, nas pesquisas que eu vim fazendo nos últimos 2 anos para um livro, que vai ser lançado em breve, todo mundo culpava que a televisão era quem roubava nossas horas no passado. Né? E hoje em dia eu ouço várias pessoas falando, é a internet que rouba meu tempo, são as redes sociais que roubam meu tempo. Ninguém te amarra para fazer nada. Assim como no passado também ninguém te amarrava na frente da televisão. Então esse autocuidado deve começar com autocontrole. E essa distração, que é a que faz a gente não perceber as dificuldades e as tristezas ao nosso redor, tem tudo a ver com esse movimento que a gente está de não fazer um silêncio, 1 minuto de silêncio. Então, cara... De verdade, se vocês pararem 1 minuto, como a Laila falou, ou se conseguirem mais, só respirando, presta atenção onde você está, quem você é, sabe, se olha, se observa, não se julgue, não se critique, para de colocar defeito onde não existe, sabe, porque a gente perde muito tempo reclamando do que a gente não tem, antes de agradecer e valorizar o que a gente tem. E aí quando você não está distraído e repara no seu ambiente e vê que tem muito mais pessoas precisando de muito mais tipos de ajuda, você fala, opa, eu posso ajudar. E aí ao você ajudar alguém, você está recebendo uma energia maravilhosa.
tá? Volto a repetir, se isso servir para alguém, ok, se não, joga fora. Mas só experimenta, quando vocês saírem daqui, terem esse minuto de observação. Porque senão a gente vai passar não só distraído pelos outros, mas por nós mesmas. Tá vendo como tudo faz sentido? E é ajudar você, ajudar os outros e é ajudar a construir um mundo melhor. Porque quem está nessa situação de vulnerabilidade não precisa tanto da nossa ajuda, precisa de justiça social. E liberdade começa quando a gente enxerga o outro. Liberdade não é fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, quando a gente quer. Liberdade é consciência, é atenção, é disciplina. É duro. Liberdade é sofrido, mas compensa. Quando a gente chega lá, compensa. Queria terminar dizendo o que é liberdade, agradecer essas mulheres incríveis, esse papo lindo, e agradecer vocês também, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Essa conversa de abertura da Casa TPM foi oferecida por Buscofen, marca patrocinadora da Casa TPM. A terapeuta de casais e educadora sexual Ana Canosa recebe uma queixa muito frequente em seu consultório: a falta de sexo. Mas essa discussão também se estende aos solteiros e na forma como os apps de relacionamento estão impactando a vida sexual deles. A Ana sobe ao palco agora para contar tudo sobre isso pra gente. Alô? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Canosa, eu sou psicóloga. Eu trabalho há 20 anos com sexualidade, trabalho muito com casais e tenho a missão de falar um pouco para vocês sobre as dificuldades das pessoas em fazer sexo. Eu sou diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e editora da Revista Brasileira de Sexualidade Humana. Eu falo de sexo o dia inteiro. Se eu fizesse tanto sexo quanto eu falo, eu estava com a pele mais bonita e com menos rugas. Mas eu, como uma mulher de 18 anos de casamento, 50 anos de idade, também tenho lá minhas questões em relação à sexualidade. Eu estou me apresentando porque eu quero explicar para vocês de que lugar eu falo, porque eu acho que é importante vocês entenderem o contexto. Nós temos pouquíssimas pesquisas no Brasil sobre o comportamento sexual das pessoas brasileiras. As maiores pesquisas que nós temos na área da sexualidade são dos países da Europa, norte-americana, Canadá, e poucas pesquisas no continente africano, por exemplo. Então, quando eu vou falar de índices de pesquisas para vocês, eu quero que vocês tenham em mente que essas pesquisas, elas não tratam especificamente da baixa de sexo nos jovens. São pesquisas que tratam do comportamento sexual em geral e que fazem associações deste comportamento com a baixa de desejo sexual. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, por exemplo, índices de pesquisa que mostram que as pessoas estão se masturbando mais do que as gerações anteriores. Outros índices de pesquisas que mostram, por exemplo, que em algumas comunidades em que se instalou internet, diminuiu o índice de gravidez na adolescência. E aí se fazem esses tipos de associações, ou seja, não são pesquisas que estudam especificamente o quanto que as pessoas fazem sexo ou não. Então elas vão muito por associação. Em se tratando de pesquisas que falam especificamente sobre o quanto que as pessoas estão fazendo sexo ou não, nós temos algumas pesquisas. Nos Estados Unidos, nós temos um estudioso que vai acompanhando casais com mais de 2 anos de relacionamento. E mais de 2 anos por quê? Porque nós sabemos que 2 anos é mais ou menos o tempo máximo que uma pessoa fica apaixonada pela outra. E nós sabemos que as pessoas apaixonadas fazem muito sexo. Nunca se faz tanto sexo na varanda, no chuveiro, na cozinha, etc. Né? E quando você diminui a paixão, a tendência é cada um voltar para a sua própria autonomia. E quando você vive junto com alguém, a tendência é
que o desejo sexual espontâneo diminua ao longo do tempo. Enfim, então ele vai estudando casais com mais de 2 anos de conjugalidade, que moram juntos, e vai avaliando que em 1990, os casais faziam em média 5 vezes sexo por mês. Depois, em 2000, a mesma pesquisa mostrou que os casais passaram a fazer 4 vezes de sexo por mês. Em 2010, passaram a fazer 3 vezes sexo por mês. Ou seja, se continuar assim em 2030, as pessoas não vão estar fazendo sexo. Existem algumas pesquisas que são um pouco mais otimistas, né? Nós temos uma pesquisa na Austrália que mostra que caiu só de 5 para 4. Nós temos algumas pesquisas que mostram que a média de parceiros sexuais das pessoas a cada 6 meses é 1 parceiro por 6 meses. Enfim, o fato é que a inibição de desejo sexual está presente nos consultórios. Até pouco tempo atrás, eu digo 10 anos atrás, vamos dizer assim, ou 8 anos atrás, eminentemente quem sentava no meu consultório, na minha frente, para dizer que alguém tinha baixa de desejo sexual, eram os homens reclamando das mulheres. A minha mulher não quer transar, a minha mulher não quer transar, eu quero transar e a minha mulher não quer transar. Pois bem, a última pesquisa que avaliou desejo sexual hipoativo em homens mostrou que subiu de 8% para 13% o desejo sexual hipoativo em homens. E eu, na minha observação clínica, tenho hoje no meu consultório uma série de casais cujos parceiros homens, nas relações heterossexuais, não querem fazer sexo. Veja, isso faz a gente questionar essa questão do desejo mesmo, né? O que move o desejo? Se o desejo fosse só movido pela biologia, os homens estariam ainda preservados dessa questão do desejo, porque homens têm testosterona. Os homens têm 30% mais de testosterona livre no corpo do que nós mulheres. Ou seja, a testosterona é o hormônio que mobiliza o desejo. Nas mulheres, o que mobiliza o desejo é o pico de estrogênio que produz a testosterona na época da ovulação. Lógico que se fosse só o problema da testosterona, as mulheres que fazem reposição de testosterona para terem desejo estariam transando. E nem sempre a reposição de testosterona vai provocar aumento de libido feminina. E se fosse só a testosterona, os homens não estariam com diminuição de desejo sexual quando eles têm níveis de testosterona adequados à média. Ou seja, não se faz desejo só de testosterona, né? E outros hormônios e alguns neurotransmissores. Pensando assim, a gente tem que falar, bom, o que faz o desejo? O desejo tem a ver com a falta, né? O desejo nos mobiliza a criar. É a falta que nos faz ir à luta, é a falta que nos faz correr atrás, né? E será que a gente está com excesso? Essa é uma grande pergunta, né? O que nos faz desejantes no mundo? Há autores que vão pela questão dos transtornos que nós temos hoje na nossa contemporaneidade. Muitos transtornos ansiosos, síndrome do pânico, depressão. Então, esses tipos de transtornos mentais que nós chamamos, né, e quando eu falo transtornos mentais, eu não estou falando de doença, mas eu estou falando de transtornos da mente, eles vão interferindo na nossa capacidade de sermos desejantes na vida. Enfim, esse ser desejante também vai ter que dar conta dessa mudança que nós temos na maneira como homens e mulheres funcionam. As mulheres, eu não sei vocês aqui, mas eu fui criada com Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, todas essas princesas, que eram um retrato da submissão, né? Acho que todo mundo aqui conhece Cinderela. Cinderela é a história da esposa perfeita, né? Ela é bela, ela é maravilhosa, ela sofre calada, ela lava, passa e cozinha, ela compete com as mulheres para ser a escolhida do príncipe, né? E aí o que ela faz? Ela seduz, mas ela não pode deixar que seduziu. Então ela desce à meia-noite e deixa o sapatinho de cristal. O sapatinho de cristal é alguma coisa muito pequenininha, que só alguma coisa exatamente do tamanho certo cabe lá dentro, se não se rompe. Símbolo da castidade. Então, enquanto a Cinderela, ela cresce, ela é educada para aprender a seduzir, competir com outras mulheres para ser a escolhida do príncipe, a hora que ela seduz, ela tem que ir embora. O velho jogo feminino da sedução. A Cinderela volta para casa, e enquanto o príncipe experimenta o sapatinho em todas as princesas do reino, ou seja, ele passa o rodo em todo mundo, que também era o que se esperava do homem.
E as mulheres são capazes de cortar um dedão ou um calcanhar para caber no sapatinho da escolhida. Não sei se vocês lembram dessa parte da história. Que fala muito sobre a castração feminina. Eu sou capaz de mexer no meu corpo. Eu sou capaz de fazer tudo para ser escolhida de um homem. E depois que ele passou o rodo em todo mundo, ele foi casar com quem? Com aquela que estava lavando, passando, cozinhando, casta, esperando por ele. São 3 séculos a gente escutando essa história. Nós saímos disso, dessa imagem feminina de gênero, para um homem também, sempre com a espada, super cavalo branco, pocotó, 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 para um outro extremo hoje, em que as próprias princesas das novas histórias não se relacionam mais. Eu acho bem legal a gente ter uma série de expressões da feminilidade, em que o casamento não é mais o grande desejo e a preocupação não é ser escolhida. Mas também nós saímos de um lugar de desejo para um lugar completamente diferente que nós estamos tentando percorrer. Nós, mulheres, nós, homens, em relações heteroafetivas ou relações homoafetivas ou bissexuais. Pois bem, eu estou falando hoje também, e eu quero chamar a atenção para isso, de uma coisa que eu chamo da narrativa fictícia do desejo. O que é isso? Sexo também é consumo. Nós consumimos sexo, né? Hoje, a narrativa do desejo, ou seja, o que se espera também muito, o que se produz de consumo em sexo, tem a ver com, nossa, eu tenho que ter orgasmos múltiplos, nossa, eu tenho que achar a porra do ponto G, nossa, eu tenho que comprar um vibrador, eu tenho que ir na casa de swing, eu tenho que fazer poliamor, eu tenho que experimentar pessoas do mesmo sexo, do outro sexo, transgêneros, etc. Então, nós saímos de um lugar do feminino completamente passivo para uma narrativa sexual que também não é a de muita gente. E isso é um problema muito sério nas relações afetivas. Eu acho curioso, por exemplo, quando alguém chega para mim e diz assim, eu estou na fase do vestibular e eu não vou me relacionar. Como se escolha amorosa fosse alguma coisa como a gente faz no celular. Então, as pessoas também agora passaram a ir ao encontro dos outros muito com uma expectativa criada do que ela tem que fazer sexualmente ou o que ela não tem que fazer sexualmente. Eu tenho um paciente meu, fofo, uma graça, que ele foi parar no consultório porque está deprimido, porque tomou um pé na bunda. Ele é jovem, tem 20 e poucos anos de idade, último ano da faculdade. E ele foi me contando que ele conheceu essa moça através do aplicativo de telefone, de encontro. Saíram uma vez, saíram 2, começaram a trocar o WhatsApp. E ele fala, Ana, eu nunca sei no WhatsApp se a pessoa está afim de mim ou não. Eu falei, não é só você, amiga, a metade da população não sabe o que está rolando, né? Porque está difícil também entender um pouco esse negócio. E aí ele saiu com ela, não transou a segunda vez, não transou a terceira vez. E ele levou flores no trabalho dela. Fofo, gata, fofo. A partir daí a menina deu uma... Provavelmente achou que ele era louco, né? Bom, aí ele foi sentindo que ela estava se distanciando. Pode ser que tenha sido por outra coisa, não sei, mas a gente não sabe. Mas o fato é que ele pediu para conversar com ela. Olha, eu queria conversar com você, porque afinal de contas, né, eu não estou entendendo muito bem como é que estão as coisas. E ela se negou a conversar com ele. Ele fez o quê? Escreveu uma carta. Fudeu, né, gente? Quem é que escreve uma carta em 2019 na cidade de São Paulo? Na minha época, eu tenho 50 anos, e eu falo isso com um pouco de melancolia. Na minha época, a gente não tinha telefone celular, a gente só tinha telefone da casa, e a gente escrevia a carta e deixava na casa dos outros. Ele escreveu uma carta e levou na casa dela e colocou no correio. Aí que essa mulher nunca mais bloqueou ele em todas as redes sociais, porque provavelmente achou que ele era um stalker louco, psicopata, que tinha ido até a casa dela. E ele dizia assim, mas Ana, eu falo para todo mundo, eu falo que eu sou sensível, eu falo. Falei, amigo, ferrou, mas é assim. Veja, eu fico preocupada com essa narrativa do desejo e do comportamento amoroso. Quando a gente vai para uma relação, já exatamente com um perfil daquilo que a gente quer ou não quer. E a gente não se permite
criar conexão com as pessoas. O sexo solitário, a masturbação, por exemplo, que é uma coisa que, inclusive, os sexólogos sempre indicam, conheça seu corpo, se masturbe, você não precisa do outro para ser feliz. E é isso mesmo, eu acho a masturbação super importante no contexto do encontro no próprio corpo, de você conhecer, de você desenvolver autonomia sexual. Só que também, veja só, com todos os excessos que nós temos, com as tarefas, com o cotidiano, num relacionamento às vezes conjugal, que o desejo espontâneo já não aparece tanto, muitas vezes é mais fácil eu ligar o celular, pegar um vídeo qualquer pornográfico, que a gente tem hoje nos smartphones, qualquer tipo de vídeo pornográfico que vocês quiserem, tem. Eu quero um de uma loira com a pinta aqui fazendo tal coisa. Tem. Eu quero um... Tem. Né? Então, é muito mais fácil. A hora que eu sinto o ímpeto sexual, eu vou até o banheiro, me masturbo, gozo e volto para trabalhar. A questão da pornografia, vários autores apostam no excesso de pornografia e no excesso de erotização como quase uma habituação ao estímulo sexual, ou seja, trocando em miúdos. A gente vê tanto, mas tanto, que agora eu fico já um pouco insensível ao estímulo. Alguns autores apostam nisso. No consultório, eu vejo mesmo que alguns casais trocam, né, o contato íntimo com a masturbação. Muito mais porque não entendem que o desejo espontâneo diminui e que é preciso o casal se colocar de uma maneira a transar no sentido do desejo responsivo, que há outras maneiras da gente resgatar o desejo, muito mais com medo de tocar nesse assunto e acabam então resolvendo de outra maneira e tornando o sexo um tabu na fala do casal. Eu não sei, eu acho a pornografia, né, também uma produção cultural, né? A gente tem filmes pornográficos, por exemplo, hoje, que são produzidos e editados por mulheres, que têm uma visão mais feminina do sexo, mas a pornografia também ensina os adolescentes a um tipo de sexo que é violento com relação às mulheres, né? Aquele bate-estaca insuportável, que a pessoa pega no seu cabelo e fica assim, você fala, pô, como é que essa mulher está gemendo, meu? Não é possível, né? Só pode ser de dor. Mas as pessoas aprendem que aquele tipo de sexo é o sexo que se faz na vida real. Isso é muito preocupante na iniciação sexual de jovens. Eu achar que o sexo que eu tenho na pornografia é o sexo que eu vou fazer nas minhas relações. E também fica muito robotizado, por exemplo, quando eu vou para um aplicativo de encontro, que já é eminentemente com o tema sexual, eu vou lá, clico numa pessoa, sabendo que essa pessoa sabe que eu desejo, e eu já vou com um pacote pronto. Ó, eu não me comprometo, ó, eu gosto de sexo a 3, ó, o que você acha do relacionamento aberto? Ó, eu posso te asfixiar? Vamos fazer sexo? Posso comer seu cu? Quer dizer, num primeiro encontro. Não pega bem, gente. Não rola assim. A gente fez uma pesquisa, uma enquetezinha aqui no Instagram da TPM. Eu estou correndo porque eu falo muito, então... Mas agora eu vou me acalmar que eu já falei metade. Não sei se vocês viram. Você está satisfeita com a qualidade da sua vida sexual? 57% da respondentes disseram que não. A segunda pergunta era, você gostaria de transar mais? 83% disseram claro. Estou falando da maior parte da estatística. E sexo casual te satisfaz? Quase nunca, 64%. Como anda a sua libido? Metade, metade. 51% disse que libido. 49% anda a 1000. Vejam só, isso aqui foi uma enquetezinha que nós fizemos no Instagram da TPM ontem. Em relação ao sexo casual, também muitos autores apostam que as pessoas têm feito menos sexo porque não se relacionam em formatos de namoro. O sexo casual, ele tem sido uma das hipóteses para a diminuição de sexo dos jovens que não estão em relacionamento de compromisso. Eu não sei se vocês viram uma pesquisa da Viacom, ela foi feita em 21 países, o Brasil inclusive, com pessoas de 18 a 49 anos. Qual é a média que vocês acham dessa porcentagem de pessoas que fazem sexo, já fizeram sexo casual? A pergunta era,
para pessoas de 18 a 49 anos, ok? A pesquisa foi feita agora no final do ano passado. Quantos por cento vocês acham dessa população de 18 a 49 anos que já fez sexo casual na vida no Brasil? Falem alto. 50%? 100%? 80%? 60%? 75%? 39% só das pessoas disseram que já fizeram sexo casual. Tá todo mundo achando, tá todo mundo trepando muito, né? Eu, inclusive, estava achando que... Porque eu tenho um perfil viciado. As pessoas com quem eu atendo, elas estão lá com as suas dores sexuais. Eu atendo pessoas com queixas sexuais e queixas amorosas. Então, eu não posso tomar por base do meu consultório. Mas a pesquisa tem dito que 39% só dos brasileiros já fizeram sexo casual e a gente está achando que está todo mundo transando muito. Esse meu paciente diz, eu não gosto de fazer sexo casual, eu gosto de contato e de conexão, eu preciso disso. Veja, vamos combinar, gente, que não é fácil achar alguém que a gente trepa bem, né? Primeiro começa com o beijo. Precisa primeiro encaixar o beijo. Se beija não sei quantos no bloquinho de carnaval, você vai lembrar de um beijo, talvez. Primeiro tem que encaixar o beijo. Segundo, que tem que ter lugar. Terceiro, que tem que ter minimamente alguma coisa para combinar como é que é o meu corpo, como é que é o seu corpo. Não é isso? Quarto, que não dá para estar muito bêbado, porque senão você também perde a censura e não sabe o que acontece. Sexo casual, bom, e quando eu falo bom, de qualidade, não é assim tão fácil. A verdade é essa. A experiência das pessoas com sexo casual é muitas vezes a narrativa da experiência e não a qualidade do sexo. O que eu quero dizer? Eu estou falando assim, nossa, sabe no dia seguinte que você conta para todas as suas amigas, ontem eu fui não sei aonde, eu trepei com um cara assim. Isso é uma narrativa. E a narrativa também faz parte da experiência. A gente gosta de viver experiências diferentes ou experiências interessantes, mas nem sempre essas experiências são satisfatórias. Às vezes elas se encaixam numa narrativa que a gente criou para este tipo de sexo que a gente nem sabe bem se quer. Eu atendo várias mulheres no meu consultório, mulheres jovens, de 30 e poucos anos, que dizem isso, sai com cara, tá, vai lá, enfim. E aí eu falo, mas eu não estava muito afim, de transar com ele. E por que foi? Ah, sei lá, né, tipo, fui. E foi bom? Ah, foi legal. Ok, tudo bem também a gente tem um sexo legal, não tem problema. Mas o fato é que qualidade de sexo, sexo bom, precisa ter química. Sexo bom precisa ter um mínimo de interação. Sexo bom precisa ter intimidade. Se você fez um sexo casual com alguém com quem você conseguiu ter minimamente uma intimidade e foi bom, legal, você é sortuda, você é sortudo. Mas o fato é que as relações casuais, muitas vezes, e principalmente, quando elas acontecem com pessoas que eu nunca vi na vida, e não só o meu amigo, o pinto amigo, que eu saio de vez em quando, ou uma pessoa com quem eu já tenho uma certa interação, elas não necessariamente são satisfatórias. E isso também vai prejudicando muito essa satisfação sexual que nós temos aqui falando, que nós estamos falando. Sem contar que existe uma natureza também do feminino que nos move para uma conexão maior. Eu não sei se vocês sabem, o corpo feminino, ele é bastante plástico, que eu chamo. Uma mulher, ela pode ter uma excitação com vários estímulos diferentes. Eu vou contar para vocês uma pesquisa que é bastante antiga, que já foi replicada em vários outros países, que é uma pesquisa assim. Colocaram pessoas heterossexuais, homens e mulheres, mesma classe socioeconômica, mais ou menos a mesma idade, e mediram a excitação dessas pessoas com fotos de pornografia, né? Fotos de imagens eróticas. Um homem e uma mulher, 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres, 2 homens e gorilas. O que aconteceu com o grupo masculino? Lembrando que este grupo era heterossexual.
Os homens responderam mais ou menos iguais à pesquisa, à estimulação. Como eles e muito mais com uma coerência, e aí não é julgamento a questão da coerência, só estou dizendo da orientação, em relação à sua orientação sexual. Portanto, eles tiveram mais excitação, 2 mulheres, uma mulher e um homem, 2 mulheres e um homem, etc, etc. Em penúltimo, 2 homens e por último, os gorilas. Ok? E as mulheres? O que vocês acham que aconteceu? Eu vou levantar, não consigo ficar sentada. O que vocês acham que aconteceu com as mulheres? Quais as excitações maiores que as mulheres tiveram? Dividido? Tudo dividido igual? As mulheres se excitaram com tudo, inclusive com os gorilas. Isso significa que as mulheres reagem fisicamente a vários estímulos. Se isso é uma questão cultural, porque homens heterossexuais, na masculinidade tóxica, que eu acho que vocês já discutiram aqui ontem, né, pensarem que se houverem 2 homens transando, ele não pode, porque senão ele vai ser considerado viado, né? Se isso é um bloqueio do masculino, e se as mulheres são menos afeitas a esse tipo de bloqueio, ou se é uma questão mais fisiológica, evolutiva, não sabemos. O fato é que nós, mulheres, podemos responder fisicamente a uma excitação que não tem necessariamente uma relação estreita com a nossa orientação sexual. O que não significa que a gente vai querer concretizar aquele estímulo que nós tivemos. Portanto, as mulheres têm 2 tipos de excitação. Essa excitação física, por exemplo, a gente lubrifica, mas nós temos uma excitação que é subjetiva, que é eu me sentir excitada. E às vezes, o tempo entre o meu corpo reagir, de eu me sentir excitada, pode ser muito maior e mais tempo para algumas mulheres do que outras, do que o sexo casual concebe. E é muito interessante que os homens tiveram o hábito, e têm este hábito, eu não estou falando de todos os homens, eu estou falando de uma parcela deles, de aprender que basta colocar a mão na vulva de uma mulher e ver que ela está molhadinha, que essa mulher está pronta. Não é porque uma mulher está lubrificada que ela se sente excitada. E essa excitação subjetiva feminina, né, que nós temos e que nos é tão importante, muitas vezes não cabe no sexo casual. É preciso de intimidade, é preciso de tempo. Então, quando a gente fala sobre a diminuição do sexo nas relações, e o que eu tenho observado, né, nas minhas pesquisas e no meu consultório, é que eu acho que as pessoas carecem de intimidade. Porque a intimidade nos faz relaxar. A intimidade nos faz conectar ao outro. E essa intimidade pode estar muito prejudicada. O Pornhub, um dos sites pornográficos mais famosos e conhecidos do mundo, não precisam levantar a mão quem é assim, porque eu sei que todo mundo sabe quem é, ou quase todo mundo já viu, porque é um site gratuito de vídeos pornográficos, lançou a estatística de 2017. Agora, no final de 2018, eles lançaram a estatística de 2017. Vamos ver se eu lembro do dado, 50 mil acessos por minuto. É que ela guardou o número para mim. 81 milhões de acessos por dia, no mundo todo. Ok? Nós sabemos que hoje as mulheres também estão acessando sites pornográficos em mais quantidade do que antigamente, que isso também são dados estatísticos. Mas agora é que eu quero ver. Vejam lá. Quais foram os temas mais acessados no mundo no Pornhub em 2017? Primeiro, MILF, Mom, I'd Like to Fuck, ou seja, mulheres que já são mães, que são mulheres em torno de 39 a 50 anos de idade. Mulheres que o perfil poderia ser de mães.
Segundo, hentai, que são aqueles desenhos, sabe aqueles desenhos de japoneses, assim? Ou seja, o segundo já é alguma coisa que não é com humano, é com desenho. Terceiro, stepmother, madrasta. Quarto, stepsister, meia-irmã. Quinto, mom. Antes que a gente faça uma leitura bem assim rasa sobre os homens devem estar procurando a mãe sempre nas relações, e eu não quero fazer essa leitura, porque a gente também tem o mau hábito de entender o masculino só a partir do perfil da masculinidade tóxica. Então, quando a gente faz isso, a gente fala assim, tá vendo? O homem está sempre querendo uma mãe. Mas nós não conhecemos esses homens afetivamente. Nós não conhecemos o que esses homens pensam, o que eles sentem. Então, antes de fazer esse tipo de conclusão tão rápida, eu diria, e aí lembrando que não são só os homens que acessam filmes pornográficos, eu diria a vocês que nós, como sociedade, estamos buscando mães. Mas não é a mãe no sentido mulher só, da mãe, mulher, incestuosa, e Freud estaria revirando na tumba com a história do complexo de Édipo nesse minuto. Mas é o que uma mãe, sendo um pai, sendo uma avó, sendo uma educadora, sendo uma empregada, uma babá, enfim, é o que esta figura da maternagem oferece ao outro. E o que a figura da maternagem oferece é conexão, é socorro afetivo, é acolhimento afetivo, é compaixão. Ou seja, a gente vai e dissocia sexo de afeto. Sexo é uma coisa, amor é outra. Verdade, eu também acho, sexo é uma coisa, amor é outra. Eu posso fazer sexo sem amor, eu posso fazer sexo com amor, por amor, enfim. Só que no fundo, nós estamos querendo conexão, inclusive no sexo explícito. Eu acho essa leitura uma leitura muito interessante para a gente pensar um pouco como é que nós estamos colocando o nosso desejo. Aonde é, o que eu busco? Quanto mais distante está o meu desejo da narrativa que eu crio para esse meu desejo, mais insatisfeito ou insatisfeita eu estarei sexualmente. Quanto mais próximo estiver o meu desejo da narrativa que eu crio para o meu desejo, que eu conheço o meu desejo, o que eu quero de fato? Eu quero fazer sexo casual todo o tempo? Eu quero fazer sexo a três? Eu quero mesmo? O que eu quero? Qual é o que me falta? E eu tenho a impressão que nós distanciamos tanto o sexo do afeto hoje em dia, e claro que essa não é uma realidade para todas as pessoas, mas é como nós estamos caminhando. Eu fico muito assustada, por exemplo, agora criou-se um botão, não sei se vocês viram essa notícia esses dias, criou-se o botão para os casais dentro de casa derem match para transar. É um botão, são 2 botões. Você pega um para uma pessoa do par amoroso e o outro. Se eu tiver a fim de transar hoje, eu aperto o botão. Se o outro também tiver a fim, ele vai apertar e vai aparecer uma luz verde no meu botão. Aí eu acho tudo isso muito louco. Desculpa, gente. Eu acho a tecnologia incrível, maravilhosa, mas eu acho isso tudo muito louco. Não é não? Quer dizer, a gente já não sabe mais seduzir, a gente já não sabe mais chegar, a gente já não sabe mais... Eu acho que essa questão do romantismo, e aí eu não estou dizendo do romantismo babaca, com papéis de gênero separados, em que a mulher acha que vai ser salva pelo príncipe, eu não estou falando disso. Eu estou falando do romantismo como, sabe, o afeto envolvido nas relações. Eu acho que a gente se perdeu um pouco no caminho. Não sei, essa é um pouco a minha impressão. Eu acho que a gente carece de conexão afetiva. E nós só vamos melhorar a qualidade das relações sexuais se a gente conseguir comunicar isso ao parceiro, aos parceiros e vice-versa. Existe muita gente infeliz em se tratando de sexo. A gente tem hoje
problemas como ejaculação retardada, que um homem não consegue gozar dentro da mulher, por exemplo, na penetração. A gente tem ejaculação precoce, que todo mundo resolve com remédio. Em relação à parte física, nós sabemos, por exemplo, que alguns medicamentos antidepressivos podem afetar o desejo sexual. E alguns medicamentos antidepressivos que não afetam, não servem para todos os transtornos. E hoje, todo mundo toma antidepressivo, meu Deus do céu. Os médicos dão antidepressivo para tudo. Você quer emagrecer, antidepressivo. Está com problema de ansiedade, antidepressivo. Está com problema de depressão? Antidepressivo. Não está feliz? Antidepressivo. Quer dizer, também o uso indiscriminado de medicação também afeta fisicamente o ímpeto do desejo. Assim como medicações contraceptivas hormonais tomadas por muito tempo também podem afetar o desejo. Então, se eu posso deixar para vocês algum tipo de mensagem, é que se conectem ao próprio desejo. O que lhes falta? Pensem o que falta. Pensem na narrativa fictícia que vocês criaram para o próprio desejo e tentem aproximar o desejo real de como vocês são no mundo, de o que vocês esperam, de que tipo de relações que vocês querem com a realidade do comportamento de vocês com as outras pessoas. Tá bom? Foi um prazer quase sexual estar com vocês. Muito obrigada. Agora eu saio, é isso? Agora eu desço? Tá bom, obrigada. Daqui a pouco tem Pocket Show da Duda Beat na escadaria. E para mediar a próxima mesa, convidamos de volta ao palco a jornalista, escritora e colunista da TPM, Mili Lacombe. Oi. Oi, gente. Eu queria dizer para vocês que eu nasci para fazer essa mesa. Essa mesa se chama Amor Entre Mulheres. Eu estava agora ali no camarim com a Maria Lúcia Homem, que vai fazer a próxima mesa. Ela falou, deu mesa, hein? Deu mesa. Deu mesa e tinha que ser a TPM para fazer essa mesa, né? Então eu queria chamar ao palco aqui, minhas amigas, Jéssica Tawane, youtuber. Mônica Benício, arquiteta e militante. Lan Lan, percussionista.